Ô, Júnior. A outra, né, que forma também... tem outra pergunta aqui, ó. O Júnior Barreto está perguntando, como que o cliente entra com os 20% que não é financiado? Eu vou falar aqui, mas eu gostaria de opinião de vocês, tá? Simplesmente, quando você vai fazer o seu orçamento, esse orçamento vai estar demonstrando ali que, né, que ele tem 80% do valor, por exemplo, tá? E, claro, os outros 20% você vai pôr do bolso, né? Então, ele pode ser feito... Aí vai de uma conversa e talvez também da experiência desse engenheiro de jogar esses 20%, talvez, né, num momento melhor, talvez mais para o final da obra, né? Existe essa flexibilidade de a gente fazer no orçamento, a gente jogar essa parte financeira, assim, de uma forma que seja favorável ao cliente também, tá? Para você ter a segurança de receber o dinheiro da Caixa antecipado, vamos dizer assim, e deixar o último mês, normalmente, assim, com um percentual bem pequeno a receber, tipo 5%, né? Eu lembro que eu fiz muito assim. Está se fazendo assim também? Continua assim, ou Bruno, ou Luiz? Ô, Júnior, funciona da seguinte maneira. Essa entrada, você pode usar o FGTS, se o seu cliente tiver FGTS, ele pode usar, então, como sendo parte desse 20%, ou total desse 20%, ou ele pode diluir esse 20% durante a obra. Então, exemplo, o valor de financiamento de 100 mil, ele dilui os 20 mil reais durante as etapas da obra. E a Caixa vai fazer esse abatimento dentro da porcentagem do cronograma. Então, tem várias maneiras de você pagar essa porcentagem de 20%. Ô, Júnior, Oi. Alguém ia falar? Alguém ia falar? Pode falar, pode ir. É só uma observação também, que é legal aí o pessoal que... porque eu vejo que muda muito de região para região, as normas de cada superintendência. Então, por exemplo, aqui de Jaú, a superintendência é a de Bauru, né, que corresponde aqui pela nossa região. E na superintendência de Bauru, todas as cidades, né, que são dependentes, entre aspas, dela... O Luiz, você é correspondente? Ou não? Não, eu sou engenheiro credenciado. Ah, tá. O correspondente, ele pode optar, né, desses 20%, ou ele vai para a obra, ou ele vai para o terreno. Logicamente que é muito melhor para a obra, no caso aí, né, dos construtores, dos engenheiros. Só que a nossa superintendência, por conta de problemas que já tiveram antigamente, destina esses 20% só para o terreno. Então, por exemplo, vamos supor que o terreno custa 100 mil, esses 20 mil aí de entrada, a obra custa 100 mil, esses 20 mil de entrada, o cliente tem que pagar para o vendedor do terreno que ela está comprando, financiando o terreno de construção. Sim. Aí o valor financiado fica 100% para a construção. Né? Então o valor da obra vai ser 100% financiado. Então isso foi uma regra que a superintendência de Bauru aqui deu para todas as agências, e eles não podem colocar esses 20% na obra. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente não consegue, não tem essa flexibilidade de diluir, por exemplo, esses 20%, infelizmente. Mas eu acho que na maioria do Brasil pode. Eu acho que é aqui que não... Primeira cidade que eu ouvi falar disso. Beleza. Entendido. Tá joia. Júnior. Então, pessoal, vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco e a gente vai voltar aí a esse bate-papo aí. Então, terreno e construção... Tem um cara querendo fazer a pergunta, hein? É o Diego, Júnior. O Diego. Fala, Diego. Não, se você quiser continuar, você pode ir. Não, pode falar. É legal. Assim, primeiro que eu falei, né, que eu tinha convidado o correspondente para estar participando, só que acho que me deu um problema na internet dele lá, e não deu para entrar. Mas eu tenho uma dúvida, que você falou aí anteriormente sobre assim, o caso, por exemplo, da Caixa tomar, né, retirar o imóvel por inadimplência ou por um motivo ou outro o cliente deixa de pagar, né, a prestação. Eu queria saber como é que é esse processo aí de retirada, né, de retomada aí da Caixa com o imóvel. Existe um prazo, né, para que a Caixa dá para a pessoa? Existe uma renegociação, uma readequação de parcelas? Né? Como é que funciona essa questão aí? Então, ó, eu vou falar assim de experiência de vida. Eu não posso te garantir, né, mas eu acredito assim, ó, a princípio, porque o que eu quis dizer? Que a Caixa, por exemplo, o banco não perde dinheiro, tá? O banco ele não vai dar um
um centavo para ninguém se ele não tiver a garantia que ele não possa retomar isso de volta, tá? Então, o que que acontece? O banco não é bonzinho que está te dando 150 mil para você fazer sua casa. Ele está te dando porque depois você vai pagar as parcelas, que vai ter lá seus juros, correção e tudo, e o banco vai estar ganhando. Agora, vamos dizer que você não vai pagar a parcela. Passou um ano, você parou de pagar, teve algum problema. Então, a Caixa, ela vai arrumar uma maneira, ou seja, ela vai, dentro do contrato, ela vai retirar a casa. Porque, na verdade, enquanto você não tiver terminado de pagar todo o financiamento, ainda não vai estar, você ainda não vai ter o registro na matrícula de propriedade. Não é isso, pessoal? Queria que vocês me apoiassem nisso aí, se for ou não, tá? A Caixa vai entrar com um processo de retomada do imóvel e o imóvel vai para leilão. Vai acontecer isso. Então, aí por quê? Ele vai para leilão, por quê? Porque a Caixa não recebeu, né, daquele cliente, por algum motivo, por mais que foi analisado o crédito, visto que tinha mais de 30%, né, que o valor era menor que 30%, ou seja, né, que tinha uma certa garantia que ele ia pagar. Se ocorreu algo e que não deu para pagar, então a Caixa vai arrumar uma maneira. Uma das maneiras é realmente essa de colocar em leilão, né? Vender essa casa, alguém vai pagar por ela e esse dinheiro a Caixa vai receber como uma forma de pagamento em troco daquilo que o cliente não pagou, né? Ou seja, deixou de pagar as parcelas, tá? Então, Diego, Sim, eu acho que isso daí, não, claro, sim, que deve ter um eu tempo, entendi. Eu deve ter. entendi. Que a Caixa vai fazer isso, né? Tem esse é legal, né? Tá no contrato, né? Que ela pode fazer essa retirada, mas assim, eu quero saber como o processo, por exemplo, a primeira parcela lá que o cliente deixa de pagar, ela já entra com esse, Não, claro, eu tenho certeza né? que tem lei do consumidor, isso e aquilo, que vai ter um período, né? Pelo menos, acho que 3 meses para considerar inadimplente, depois desses 3 meses, aí se toma as providências necessárias, ver se realmente a pessoa vai pagar ou não vai. Eu acho que existe uma conversa, isso, né? Como acho que em tudo, né? Mas a Caixa, com certeza, se não tiver solução, ela vai colocar leilão, por exemplo, né? Ela vai tomar essa casa. Entendi, beleza. Beleza. Então, a gente estava falando aqui desse Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, tá? Que é o caso aí do terreno mais a construção, ou somente a construção, no caso da pessoa já tiver o terreno, tá? Já ser proprietária do terreno, tá? No caso aqui, ó, se o terreno for já do cliente, então pode ser financiado 100% da construção, tá? Então, nesse caso, tá? Nesse caso, é possível financiar 100%, desde que o terreno seja já do cliente, tá? Então, aí não tem mais aquela necessidade dos 80%, tá? Por ser já essa modalidade aqui do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, tá? É claro que também tem algumas, vamos dizer, diferenças também, vantagens aqui, que não tem restrição para a contratação, ou seja, o cliente ele pode até possuir outro imóvel, tá, financiado, tá? Então esse sistema é diferente lá do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, tá? Então esse aqui é possível. Eu lembro muito bem até numa das aulas aí, quem falou foi o Flamarion, né, Flamarion? Fala alguma coisa aí, você conhece também esse tipo de financiamento? Será que o Flamarion está aí? Acho que o Flamarion saiu, viu, Júnior? Ele tá na tela, mas acho que ele foi, vai ver que foi no banheiro. Beleza, sem problema. Vamos lá, vamos continuar então. Se tiver aí alguém com perguntas aí, pode ir falando. Mas, na verdade, aqui, ó, são várias pessoas que têm experiência que está aqui, tá? Eu já tive experiência prática, tem o Bruno que está aí, tem o Felipe, tem o Luiz Horta. São todas pessoas que trabalham com isso no dia a dia, tá? Ó, o Júnior Barreto está perguntando também. Eu pensei que os 20% seria para começar a obra, até porque a Caixa só paga a primeira parcela depois da primeira medição. Eu pensei que seria 20% para começar a obra.
Júnior, é que para a Caixa pagar a primeira... Para a Caixa funciona da seguinte maneira, você constrói e ela te paga até a obra ficar pronta. Então, eu acredito que ele deu uma confundida aí nessa parte, porque o cara, além dos 20%, ele vai precisar de um dinheirinho para iniciar essa obra, para pagar a mão de obra e para pagar os materiais iniciais. Então, eu acredito que é isso que ele tem se confundido nessa pergunta aí. Eu já vi gente também que usa os 20% para pagar o engenheiro, para pagar, assim, fica projeto, né? Os projetos, tudo. Então, eu acho que, dependendo do engenheiro, ele vai administrar isso de uma forma ou de outra. Na região de Sorocaba e Campinas, o terreno é quitado pela Caixa, né, após a assinatura do contrato, certo? Sim, Na perfeito. região de vocês, acredito que sim também. Sim, também. Esses 20%, né, quando consegue o limite máximo de financiamento, você tem que dar apenas 20% de entrada. Mas há casos em que pode ser mais que 20%. É interessante que o construtor, né, quando entra o construtor, tem um construtor, esse 20% seja destinado já para o início da obra. Eu aconselho os futuros construtores ou quem pensa em entrar nesse negócio, utilizar desses 20% aí já logo na entrada. Porque você diminui o risco depois de não estar recebendo, né, ou de acontecer algum problema e perder esses 20%, certo? Sei, certo. Já diferente da região de Bauru, né? Diferente da região de Bauru, do colega Bruno Azevedo. Lá é diferente, eu não sabia que era assim. Eu tenho parente em Bauru e eu não sabia, mas é uma forma diferente, onde os 20% deve ser dado obrigatoriamente para o terreno, né? Pelo que eu entendi. Acho que é isso aí. Sim, aí quem vai começar a fazer tem que ter o recurso para tocar aí até começar a chegar o dinheiro da Caixa, né? Então, o primeiro recurso, como a gente não tem os 20%, tem que ir levando aí como dá para depois receber. Infelizmente, isso não é uma coisa que está no normativo da Caixa. Foi a superintendência mesmo que... Eu acho que teve até caso em Bauru, na verdade, né? Que o cliente acabou pagando esses 20% para com certeza não era um profissional idôneo, né? Deu os 20% e o cara não fez nada e fugiu com os 20%. Aí que começou essa forma aí. Aí acabou dificultando para todo mundo. Infelizmente, né, por causa de alguns maus elementos, acaba tendo uma regra geral para todo mundo, acaba, né, tendo que já, vamos dizer, ter esses 20 logo de início, né, no caso. Beleza, vamos continuar aqui. Ô, Júnior, rapidinho, uma dúvida. Desculpa te interromper. Pode falar. Para saber, assim, pode ser também ao Bruno aí, quem souber também responder para contribuir. Quais os critérios, assim, dá para a gente saber, por exemplo, se tal cliente, eu vou usar a linha de crédito do programa Minha Casa Minha Vida ou do SBPE? É só pela renda? Existem outros fatores? Como é esse processo? Então, pessoal, É o só pessoal pela aí renda. trabalha mais direto aí. É só pela renda. A renda que vai definir se você vai se encaixar no programa do Minha Casa Minha Vida, ou do Verde e Amarela, ou no SBPE. Então, tem 3 faixas do Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho aqui anotado, mas... Então, cada faixa vai ter um subsídio da Caixa também. Então, dentro do programa são 3 faixas desse subsídio e desencaixando dessas 3 faixas vai cair no SBPE. Entendi, valeu. E também tem a questão, só complementando a resposta do Luiz, a questão de projeto, né? Às vezes o cliente fala, eu quero fazer uma casa com, por exemplo, 3 suítes, uma sala grande, uma coisa grande que você já sabe que não vai se enquadrar aí no Minha Casa Minha Vida ou no caso Verde e Amarelo, porque já passa do limite de metragem. Vocês até confirmam aí, mas aqui na nossa região é até 70 metros quadrados, então se passar de 70 metros já entra nessa outra modalidade também. Então, às vezes, pelo projeto, você já vai saber se é Minha Casa Minha Vida ou não. Ótimo, isso aí. Olha, vamos prosseguir aqui. Ó. Os documentos aí, na verdade, é praticamente a mesma coisa, né? Só não tem aquele documento lá que é aquele SCPO. É a única diferença que eu constatei, assim, né? Com o pessoal aí que me passou, o pessoal... Tá, mas O SCPO é mais ligado a empresas. Então, quando uma empresa vai fazer a construção. Quando é pessoa física, você vai cair no CNO. Beleza, ótimo. Mas do resto é a mesma coisa. Projeto está registrado,
memorial descritivo, ou seja, na verdade, são os documentos necessários para qualquer tipo de obra. Tá? Isso que é importante entender, que não é nada diferente do que uma obra normal. Tá? A única coisa diferente são as planilhas de orçamento, né, que você deve fazer dentro desse padrão caixa, né, de financiamento. Tá? O Júnior Barreto está perguntando aqui, ó, então eu quero saber se eu posso colocar os 20% no início da obra, tipo pagar os projetos e fazer a fundação, por exemplo. Ele pode fazer isso sim. Então, se ele começou a construir, por exemplo, e ele já está na parte da laje, um exemplo só, né? Ele falou na parte da fundação. Se a parte da fundação for compatível com esses 20% que ele tem que dar de entrada, então sim. Sim. Mas ela tem que ser colocado dentro da planilha naquela parte de serviços executados. E se der o valor total dos 20%, então isso serve como a entrada dos 20% sim. Beleza, é isso aí. Tem, parece, mais uma pergunta aqui, ó. O próprio Júnior Barreto colocando. Outra dúvida. Eu gostaria de saber se, para o cliente conseguir fazer o financiamento, ele tem que ter necessariamente carteira assinada ou se ele pode ser contratado. Não, ele precisa provar a renda de alguma maneira, seja com recibo, seja como autônomo, seja como carteira registrada. Então, ele conseguindo provar a renda para a Caixa, ele vai conseguir financiamento. Será que ele quis dizer, Júnior, como se fosse contratado, tipo um contrato de estágio, por exemplo, que não é registrado, mas tem um contrato apenas? Será que é isso? Não sei, eu estou entendendo. Então, pode ser como se fosse profissional MEI, entendeu? Que ele vai ter os recibos, ele vai ter a nota fiscal que ele emitiu, então ele vai conseguir provar essa movimentação junto com os extratos. Eu já tive um caso aqui de um cliente aposentado, ele recebeu a herança e ele provou boa parte da renda dele com os extratos dessa herança. Então, ele pegou os extratos do investimento dele e ele fez essa jogada aí para conseguir o financiamento. Entendi. É isso aí mesmo. Ó, tem mais uma pergunta aqui. No caso da minha cidade, existem poucas empresas, então as pessoas trabalham para a prefeitura, tirando os que são efetivos, a maioria das pessoas trabalham por contrato ou cargo de comissão. Então, eu não sei se ele está querendo dizer, é o seguinte, o financiamento, a pessoa, né, como o próprio Luiz disse, comprovando, mesmo informalmente, né, que ela tem a renda lá, né, e que ela tem que o valor das parcelas é 30% do que ele está ali demonstrando, mesmo que seja informal, ele pode financiar. Não sei se é isso que ele quer dizer. Ou se é, tipo assim, as pessoas que estiverem trabalhando na obra, se elas precisam ser contratadas através de carteira assinada, ou pode ser uma empreiteira, por exemplo, através de um contrato, pode ser, porque você não precisa comprovar a nota fiscal junto à Caixa Econômica. Né? Você pode ter informalidade em relação aos funcionários da obra, tá? Que não importa isso. O que importa é as atividades serem feitas de acordo com o cronograma e os valores que você vai receber vai ser de acordo com o orçado. Mas a informalidade vai ser regularizada pela CNO, que vai pagar o INSS do pedreiro, vamos dizer. Sim. Aí, claro, tem o INSS, que aí já é uma, né, que aí, se você não for estar pagando com o pessoal registrado, pagando mensalmente, né, o INSS, você vai chegar no final da obra, vai ter que pagar o valor total calculado pelo INSS, que está para aí sim, só depois você poder receber a última parcela. Normalmente fica na última parcela a apresentação negativa, né, que você está em ordem com o INSS. É isso aí, né, pessoal? Pelo menos as obras que eu fiz, eu lembro que... Assim, você pega a certidão negativa, vai no cartório e faz a verbação e leva na Caixa. Sim, aí sim você recebe a última parcela. E essa última parcela, eu lembro que eu sempre colocava uma porcentagem menor, ou seja, para trazer, para eu receber o quanto antes os valores, né? Então eu ponho no começo, só que a última parcela tinha que ter no mínimo, acho que 5%, um negócio assim. Então eu deixava só 5% no último mês, que era justamente essa parte mais documental, né? Se eu não me engano, é isso mesmo, o mínimo da última parcela, 5%. Então, é o jeito que eu sempre fiz aí. E é bom isso, deixar só assim, porque se você deixar 20%, você fica dependendo da documentação para você pegar, às vezes,
um valor que também é referente ao final da obra. E aí te complica, porque te segura esse valor do final da obra, porque às vezes essa documentação demora um pouco para sair. Então é melhor que você, no penúltimo mês, você já terminou a obra, ou seja, já recebeu tudo da obra e deixa mais um mês, que seria essa parte da documentação 100%. E aí você não fica preso por causa da documentação em receber um dinheiro que foi gasto na obra. Tá dando para entender aí, pessoal? Flamarion, você é um cara experiente também, já fez obra, conhece? Não, eu queria só dizer que, a respeito ali do CNO, é importante ressaltar para o pessoal que é interessante recolher esse INSS durante a obra, guardar notas de concreto, né, algumas notas específicas, porque depois tu consegue abater isso para a CND, né, no INSS. Então, é muito mais barato fazer isso durante a obra do que tentar fazer depois. Depois pode ocorrer até em multa, né, mais tarde, se for regularizar e tal. Então, ficar atento aí nesse ponto. Não sei se o pessoal concorda por aí, né? Perfeito. Até mesmo numa obra normal que não seja financiada, né? Você, exatamente. todo tipo que você terceiriza um serviço, né? Um concreto usinado, uma estrutura metálica que vem uma equipe especializada, essa mão de obra ela está sendo paga em INSS pela essa empresa terceirizada, né? Então, por exemplo, uma empresa que vem fazer gesso, por exemplo. Então, se você tiver tudo isso, né? Registrado, tendo a nota, tudo você consegue abater. Por quê? Porque já foi pago uma parte do INSS da obra através desses terceiros. Então, você consegue abater. Isso é vale para qualquer obra, não só para financiada, como qualquer obra, né, que você faça aí sem mesmo financiamento. Muito bem lembrado, Flamarion. Ô, Júnior. Vamos lá. É Diego aqui. Fala, Diego, pode falar. Eu quero saber o seguinte, após, né, o financiamento, né, tudo correu, né, como tem que correr, o cliente já está morando na casa e tudo. O pós-financiamento aí, aqui na minha cidade, logo quando começou Minha Casa Minha Vida, algumas casas deram muito problema. Questão de fundação, deram trincas, fissuras grandes, entendeu? E qual é a responsabilidade disso aí? É do engenheiro que construiu, é da construtora, é da Caixa? Ou qual a garantia que o cliente tem em caso assim, de algum problema de má execução, no caso da construção da casa? Olha, isso aí eu vou falar pela prática, assim, de vivência. O engenheiro responsável assina uma RT, que é de responsabilidade técnica. O engenheiro tocador, né, que é o responsável pelo andamento da obra, ele é responsável. Então, se, por exemplo, tiver problemas, como você falou, trincas, impermeabilização, tudo, você é o responsável, né? Você é engenheiro, no caso, tá? Até, na verdade, pode acontecer do cliente ir reclamar com o banco, mas, na verdade, o banco vai em cima do engenheiro responsável. O engenheiro responsável é o responsável maior, não é isso? Tem um prazo, Júnior? Hã? Então, Prazo? assim, até quanto tempo o engenheiro fica responsável, né? Por Então, ser teoricamente, de algum problema? é 5 anos, né? Se fala em 5 anos, mas depende do material, né? Depende, às vezes, na verdade, muita coisa está vinculada também à garantia do material. Às vezes você faz uma impermeabilização, vamos dizer, às vezes a pintura tem determinadas coisas que precisam de manutenção. Então, se não for feita exatamente a manutenção como tem que ser feita, né? É a mesma coisa com um carro. Você compra um carro zero, ele pode ter garantia de 3 anos, só que você tem que fazer essa manutenção, porque se você não fizer a manutenção, ele perde a garantia. Então, a casa é assim também. Então, vamos dizer assim, tem controvérsia, dá para ter briga no caso, entendeu? De repente, o cliente pode jogar a responsabilidade para você, engenheiro, e de repente você falar, pô, mas ele não fez a manutenção, não fez isso, não fez aquilo. Né? Ou utilizou errado, né? Usou algum produto, por exemplo, num piso cerâmico, né? Um produto que corroeu o piso, um ácido muito forte e tal. Então, é tudo discutível, tá? Então, Aconteceu um caso aqui bem parecido, isso, né? A construtora entregou a casa, né? Financiada, o cliente fez uma mudança, né? Fez uma cobertura de garagem que não estava prevista no projeto e não estava a estrutura, né, onde ela fez, não aguentou o peso da cobertura e cedeu um pouco, causando uma trinca, né, uma rachadura na casa. E aí entrou na justiça contra a pessoa que construiu a casa sei que foi uma briga, assim, que ela falou que não estava no projeto, aí o cliente mudou a estrutura da casa e foi
Foi essa lenga-lenga, esse processo todo. Só completando a resposta do Júlio, quando acontece esse tipo de problema, o cliente acaba indo lá na Caixa reclamar. A Caixa pega e aciona o seguro, porque todo financiamento tem um seguro obrigatório. Então, a Caixa pega e aciona o seguro. Vem o engenheiro da seguradora. O engenheiro da seguradora vai analisar e a Caixa vai ressarcir os danos, né, da seguradora e vai entrar na justiça contra o engenheiro que assinou a obra. Vai acontecer dessa maneira. Vai para a perícia, né? Vai para a perícia, né? Vai ficar uma briga judicial, mas Exatamente. o engenheiro que assinou é o responsável. O engenheiro tem que estar ciente que ele está, pelo Código do Consumidor, ele está entregando um bem. Então, se der problema, tu vai levar, cara, não vai escapar. Tem que estar ciente disso. E que nem o Júnior falou, pela norma, tu teria que entregar um manual de construção, né, e manutenção da obra como se fosse um carro. O construtor tem que entregar. Isso está na norma. Mas quem é que faz? É difícil, né? A gente vê alguém que faça isso. Mas é o correto. Até para te garantir que tu não vai depois receber um problema, uma ação de mau uso. Né? Que o cara faz uma manutenção errada, que nem o Júnior colocou ali, e dá um problema. E a perícia que vai responder isso, se foi problema de erro, de um vício de construtivo, ou se foi uma manutenção errônea. Né? Complementando o Flammarion, ele falou uma coisa interessante, que era onde o construtor deveria entregar um manual de uso e operação. Manual do proprietário, como é que você falou? O manual de uso e operação do imóvel, né? O manual do proprietário. Assim como se faz em construtoras para condomínios, né? Não importa o tipo de edificação, se é um prédio de 20 andares ou se é uma casa. Pela norma tem que entregar um manual. Isso, e a Caixa estipula um tempo de garantia para cada serviço que foi executado na obra. Por exemplo, pintura, 1 ano, instalações elétricas, até 1 ano. Se não me engano, o que tem maior prazo é para a estrutura da obra, que chega a ser 5 anos de garantia. Normalmente... Essa é a garantia legal, né? Mas que nem vícios aparentes 90 dias, pelo Código do Consumidor, se eu não me engano. E daí, vícios não aparentes, acho que pode ser 5 anos, ou até mais, ou até 15, não tenho certeza também, mas o prazo é maior em vícios não aparentes depois. É isso aí. E é interessante, claro, por isso que a gente precisa... Eu sei que a realidade do Brasil é complicada, porque a gente nem consegue valorizar esse nosso serviço, que é tão importante, né? Porque as pessoas não enxergam a importância nisso e não dão valor e não querem pagar, né, por isso. Por exemplo, o ideal, nesse manual de manutenção, de uso e manutenção do proprietário, do imóvel, na verdade, ele teria que ter todos os projetos ali, o as-built, ou seja, o projeto corrigido, né? Não o projeto que originou a obra, mas exatamente como ele foi executado, tá? Que vocês sabem, vocês são engenheiros, vocês sabem que existem alterações no meio da obra, não tem jeito de ter uma coisinha ou outra, né? E essas alterações, elas devem ser refeitas, né? Deve ser feito um projeto deve ser refeito, como foi feito na realidade, e fazer parte desse manual. E aí sim, nesse manual, ter todo realmente como deve ser usado esse imóvel, né? Quais são dele, por exemplo, parte elétrica, fiação que tem, a parte hidráulica, a pressão, as torneiras, aonde caixa d'água, capacidade. Então, tendo tudo isso, o engenheiro civil, na verdade, além de ele estar prestando, né, um serviço melhor para o cliente, ele se resguarda também no sentido de que não venham, né, através, que, né, vocês comentaram, que reclamam na Caixa, a Caixa aciona o seguro, aí o seguro vai acionar, né, o engenheiro civil. Então, se você fez um manual que demonstra que o proprietário deveria ter feito isso, e ele não fez, você já se livra de muita coisa. Agora, se você não fez documento nenhum, fica mais difícil de você provar que o erro foi às vezes, do próprio proprietário que né, não usou adequadamente o imóvel dele. Agora, se ele não tem o manual, ele também vai dizer que ele não tem culpa. A culpa é nossa, engenheiro. Então, a responsabilidade do engenheiro é grande realmente. Por isso que a gente tem que, né, fazer com que cada vez mais as pessoas saibam disso, no sentido de que é um serviço que tem responsabilidade e que, para isso, custa. Tem que ser feito esse passo a passo. Tem que ser feito tudo certo. Né? E isso custa. E eu sei que é difícil as pessoas pagarem por isso.
Então, por isso não é feito todo esse trâmite. Na realidade, na prática, é difícil quem faça todo esse trâmite. Ô, Júnior, Os problemas acontecem. ô, Júnior, Ué. só para ressaltar uma coisa. O pessoal fala, norma é bobagem, norma não é lei. Isso é a maior bobagem que o cara está falando, porque se tu for de novo pelo Código de Defesa do Consumidor, tá lá que se baseia na norma. Um produto de construção civil, ele está baseado em norma. Ele tem que seguir a norma, entendeu? Então, o cara falar que norma não é nada, não, norma não é lei, tá errado. Norma, ele obedece uma lei que é a Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que estar bem ligado nisso aí. É A gente tem que seguir as normas. Não tem. Você acaba assumindo o risco, né? Se der algum problema, você não tem nem a norma para te ajudar, porque se você não seguiu a norma, você vai confirmar que você fez errado, né? Vamos dizer assim, que não foi feito como deveria. Deu um tiro no pé, né? Deu um tiro no pé. E por isso que eu vou falar agora de alguns problemas em obras financiadas.